Olá, galera da comunicação visual, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para poder falar de um assunto. Quero sempre poder estar aqui compartilhando esses insights que às vezes passa aqui na minha cabeça, às vezes vem uma ideia, eu falo, pô, essa ideia é bacana, deixa eu compartilhar. Talvez alguém como eu estava precisando de uma ideia, precisava de um gatilho, né? Precisava daquele empurrãozinho, aquele início, para você poder sair do lugar, porque muitas vezes nós nos encontramos estacionados e às vezes nós podemos estar, sei lá, desculpa a expressão que eu vou usar, mas podemos estar num atoleiro, cheio de problema com o fornecedor, problema com o cliente, problema com a logística, ou seja, nós sempre estamos ocupados, envolvidos em várias coisas e às vezes a nossa cabeça não consegue, não tem tempo para parar para trabalhar a solução, porque você é gestor, você é empreendedor, você não pode se envolver no meio, você tem que estar lá em cima pensando e olhando de fora, trazendo soluções para a sua equipe, você não pode se envolver no problema. E aí eu costumo dizer, e é isso que me vem à mente, como que a gente muda? Como que eu posso mudar? Como que eu posso melhorar? E às vezes eu entendo, então assim, esses dias eu estava pensando e dirigindo o meu carro, até veio a ideia que me veio em mente. Quando você está lá, vamos imaginar que tem lá um cidadão lá 140, 150 km por hora, enquanto você está ali 110, aquele cara passa muito rápido por você. Então ele está sendo um perigo para todos, inclusive para ele mesmo e para os demais, lógico. E aí essa pessoa sempre tem um argumento, porque está atrasado, precisa chegar rápido, e aí ele está cometendo uma infração de trânsito, grave, gravíssima muitas vezes. E aí, como que essa pessoa pode mudar essa postura? Então ele está indo lá e de repente ele vê um acidente com cenas fortíssimas. Como que você imagina que vai seguir a viagem dele dali para frente? Ele vai continuar dando 140? Mas vamos dramatizar um pouco mais. Vamos imaginar que ele se envolveu nesse acidente e ele perdeu uma pessoa próxima, um ente querido. Como que ele vai ser depois disso? Então, provavelmente, com certeza, ele está sofrendo um impacto, e nós chamamos isso de alto impacto. Quanto maior for o impacto, maior vai ser a mudança. Então, se ele era aquele motorista que andava sempre a 150 km por hora, e se acontecer uma dessas duas situações, ele ver um acidente ou ele se envolver em um acidente e ainda perder alguém, você pode ter absoluta certeza que ele vai mudar a sua postura dali para frente. Ele vai ser aquele motorista cauteloso, ele vai ser um motorista que não vai mais exceder o limite de velocidade. Por quê? Porque ele sofreu um alto impacto. Então, às vezes, nós precisamos olhar para a nossa vida e ver e tentar identificar quais os impactos que estão acontecendo na nossa vida. Pode ter certeza que tem vários. A pandemia veio e ela mexeu com todo mundo. Então, de repente, estava todo mundo lá, botãozinho, né, piloto automático, sai faturando, sai trabalhando, sai entregando. De repente, essa pandemia vem e ela causou um grande impacto dentro dos nossos negócios. E aí o que nos obrigou? Nos obrigou a pensar, nos obrigou a reinventar, nos obrigou a buscar novas soluções, nos obrigou a ser mais agressivo na nossa área de venda, nos obrigou a criar novos serviços, a ser mais dinâmicos. Então o convite que eu quero fazer aqui é que nós possamos pensar que tipo de impacto que nós podemos ter, que nós podemos analisar, que está aqui na nossa volta, e a gente melhorar o nosso desempenho, melhorar a nossa performance. Quando eu falo nós, eu estou falando muito aí com os vendedores também, porque o vendedor está lá, ele acostumou lá a ganhar 2, 3 mil reais, está pagando a conta dele, paga o aluguel, paga a parcela do carro, o seguro, e ainda sobra um extra lá para ir no cinema, levar a patroa para almoçar ou jantar de vez em quando. Mas será que ele não pode pensar num impacto maior? De repente o filho ou a filha pedir um presente extra, pedir algo que daí ele vai sofrer esse impacto, fala, poxa vida, eu não tenho condições de dar. Já acompanhei situações de um pai ter uma filha e quando a filha chegou aos 15 anos, qual era o maior presente que ela queria? Qual é o sonho? Ou é aquela grande festa ou uma viagem para Disney? A minha filha quis ir para Disney.
Então eu sofri um impacto muito grande, eu precisei me organizar, eu precisei acelerar meu projeto, o meu processo de venda, para que eu pudesse chegar quando ela completasse seus 15 anos, eu poder realizar o sonho dela. Por quê? Porque eu sofri um alto impacto. Então eu tive que correr atrás, eu tive que acelerar, eu tive que sair da zona de conforto. Tem uma história, e é uma história real que eu quero aqui compartilhar com você. Nós, há muitos anos atrás, eu trabalhava numa revenda e a gente era responsável pela distribuição daquelas faixinhas refletivas da 3M. E aí nós tínhamos adotado, em parceria com a 3M, nós tínhamos adotado uma campanha de venda com a rede de vendas, de revendas desse produto. Eram todas autopeças, não eram de comunicação gráfica visual, era de autopeças. Nós tínhamos um representante que atuava ali no dia a dia e a gente fazia alguns eventos em parceria com ele. Quais eram esses eventos? Criava lá uma campanha de venda, de incentivo de venda, daí ele tinha lá 10 vendedores. Aí o primeiro vendedor, num período de 90 dias, o melhor vendedor primeiro colocado ia ganhar R$1.000, o segundo tanto e o terceiro, e era assim distribuído os prêmios. E dava bastante grana, porque eram várias representadas que esse representante tinha. Aí um dia nós fomos fazer uma entrega de um prêmio para uma empresa de Goiânia. Chegamos lá para entregar e aí o vendedor, e a gente acompanhando os relatórios durante aqueles 90 dias, e tinha um vendedor que ele sempre estava lá em 10º, eram 10 vendedores, e ele sempre ficava entre os 3 últimos. Durante quase todo o projeto dos 3 meses, ele sempre manteve ali ocupando entre as 3 últimas posições. Quando faltava 15 dias, olha o detalhe, quando estava faltando 15 dias para terminar a campanha, 20 dias mais ou menos, cada 15 dias nós mandávamos uma cartinha para casa do vendedor, informando qual era a posição dele. Então aparecia lá o nome dele, que estava lá em 8º, e o volume, quantos por cento ele estava da meta. E aí aparecia lá o 7º, o 6º, o 5º, até o 1º, só que não aparecia o nome de quem, só aparecia o número, qual era o percentual. Então ele olhava a posição que ele estava, 7º, ou 8º, ou 9º, por exemplo, via só o nome dele, ele via a posição de quem estava atrás, quem estava na frente, mas ele não via se era o João, o Pedro, o Roberto, ele só via lá o número que estava, ou seja, era o número que ele precisava seguir. Quando faltava lá uns 20 dias para acabar a campanha, ele estava viajando e essa carta chegou na casa dele. E aí ele estava viajando, aí o filho dele de 6, 7 anos, e ele narrou essa história para nós, assim, foi muito emocionante no dia. E aí ele narrou a história, né, que a cartinha tinha ido para a casa dele, aí o filho dele abriu a carta e viu que ele estava lá em 7º colocado. E aí o filho dele, com 6 para 7 anos, não tinha mais que 7 anos, ele liga à noite, né, e ele estava assim meio desmotivado, porque realmente a venda dele não estava acontecendo, e aí ele liga para a casa dele, e o filho atende, né, atende o telefone, e aí a mãe querendo pegar o telefone, e ele escuta, não mãe, peraí mãe, eu preciso falar com o pai antes. Daí ele fala, papai, veio uma cartinha aqui do pessoal lá da 3M, e eu vi que o senhor está aqui em 7º colocado, mas o senhor não está muito longe do 1º não. Papai, se o senhor dá um gás aí, se o senhor der uma trabalhada a mais aí, eu acho que o senhor pode chegar em 1º. E eles estão falando aqui que quem chegar em 1º vai ter um prêmio bem legal. Olha o impacto que essa pessoa sofreu faltando na reta final 20 dias em 3 meses de campanha, então, ou seja, 20 dias era quase nada para os 90 dias. Esse cara, acreditem, ele conseguiu chegar em 1º lugar. E quando ele narrou essa história para nós, assim, foi muito interessante, assim, a forma com que tudo se desenhou, a forma com que tudo aconteceu. E mais uma vez provando que as nossas mudanças, elas acontecem quando nós sofremos um alto impacto na nossa vida. E aí ele sofreu esse impacto, e aí ele falou, eu não posso decepcionar o meu filho. Não sabe de onde, ele mesmo fala, eu não sei de onde eu tirei forças, eu comecei a ligar muitas vezes, e aí eu ligava sem medo do não, eu ligava ignorando as dificuldades, e o detalhe foi, ele conseguiu ter um crescimento assim gigante, e ele conseguiu chegar em 1º lugar e ganhar o prêmio. Isso, imagina, o filho dele ficou assim, muito orgulhoso, porque a arrancada dele foi muito grande. Então, o que eu quero dizer, sempre podemos mais, nós não podemos nos conformar com as nossas dificuldades, nós não podemos nos conformar porque o Covid está aí, está atrapalhando o meu desempenho de venda, a minha performance.
Não, o mercado está rodando, meu amigo, o mercado está girando, o caminhão não parou, ele não estacionou, ele continua girando. Então talvez o que parou foi você. E aí é isso que eu quero convidar você. Busque um forte impacto. Olhe, tem um impacto acontecendo na sua vida. Pense nele e busque essa energia que vai vir lá de dentro e eu tenho certeza que você vai conseguir dar a volta por cima e chegar lá na sua meta que talvez você está almejando e de repente você fica olhando e achando, olha, essa meta aqui eu vou ter que deixar para o ano que vem, eu estava querendo trocar de carro, mas acho que esse ano não vai dar. Dá sim, ainda estamos no começo do ano e temos muito chão para correr, então bora lá, vamos acelerar, busque energia, busque motivação e você consegue, você pode. Tchau, obrigado.